2 meses depois de ter saído da polícia, o que é que eu vos posso dizer sobre isso? As coisas boas e as coisas más. Primeira coisa, dormir todas as noites em casa é um conforto tão grande. Chegar ali perto das 11 horas da noite e saber que não me levanto para ir fazer o lanche, que me vou vestir, que vou preparar todo o meu saco porque tenho que entrar à meia-noite, é tão bom. Já não ter aquele sobressalto de levantar-se do sofá e deixar a família em casa porque tenho que ir fazer noite. É tão bom agora não ter que chegar de manhã cedo a casa, eu a chegar e vê-los todos a sair para a escola e para o trabalho. Passar os fins de semana em casa, em família, é valouro. Foram muitos anos a perder a qualidade de vida, a perder estes momentos familiares. Nem tudo é bom, não é? Há coisas más, o ordenado não entra, não é? Não é que seja uma fartura, mas era sempre aquele garante e faz com que seja tudo mais imprevisível. Enquanto ali eu sabia que aquele dia do mês caía o ordenado certinho, agora não. E por vezes dou-me por mim a trabalhar ao fim de semana, passar um domingo inteiro sentado em frente ao computador, a escrever ideias, ou a editar, ou a gravar na rua. Por isso, no fundo, também acabo por trabalhar ao fim de semana. A única coisa de boa no meio disso, da coisa má, é poder fazer o meu horário. Vou trabalhar a hora que quero, a hora que eu achar que é mais correto e mais adequado eu trabalhar, é o que eu faço, é a hora que eu vou. Se eu achar que tenho que acordar às 8, acordo, às 10, às 11, ao meio-dia, só trabalhar tarde. No fundo, troquei o certo pelo incerto. Sinto-me mais leve, sinto-me com menos carga negativa em cima dos ombros. Acho que ando mais feliz, mais tolerante, até mesmo com os filhos e com a mulher. Já não venho com aquela cara às vezes que eu vinha carrancudo de um dia de trabalho mal passado. Parece que não, mas uma pessoa chega a casa e desconta inconscientemente pelo menos o mau humor ou aquela cara sisuda nos familiares. E isso já não está a acontecer, não é? Já não, é menos essa carga negativa que carrego. Mas também sinto vontade, sinto saudades de andar fardado, que eu gostava de trabalhar. Também sinto. Aquela coisa de, no final de um serviço, em que a pessoa fica feliz, fica satisfeita pelo trabalho que fizemos e dizer um obrigado, aquele valor também. A nível de camaradagem, são poucos elementos que ganhem efetividade nesta esquadra. Porque para os colegas mais novos vocês vão-se a perceber que com o tempo, quando saírem de Lisboa para os comandos mais pequenos, à medida que vão saindo de comando, as ligações que vocês têm vão deixando de ser tão ricas, tão fortes. As emoções mais fortes que eu tive foi nos locais onde o trabalho era mais árduo e mais perigoso. Em Lisboa era muito perigoso, nós uníamos muito, porque também não tínhamos mulher, não tínhamos filhos. Nós acabávamos o turno de serviço, juntávamos logo a seguir para estar juntos, para ir almoçar juntos, para ir beber um copo juntos e depois voltávamos ao trabalho. Criava-se ali laços extra-profissionais muito fortes. À medida que tu sais e vais envelhecendo, depois vim para o Porto, depois tens mulher, tens filhos, tens família, aquilo que tu fazias em Lisboa, de ir beber uns copos e sair com eles, deixas de o fazer, porque tens que ir para casa, não é? Convém. E perde-se um pouquinho essa união. Eu no Porto ainda tinha essa união porque eu trabalhava em equipa, e trabalhando em equipa tu crias laços, crias amizades. Quando depois vais para um comando ainda mais pequeno, em que tu estás mesmo perto de casa, vives ali mesmo junto a casa, então é que perde-se completamente tudo. E não trabalhando em equipa, não trabalhas com 8 homens dentro de uma carrinha, em que estamos ali na conversa e estamos ali a apoiar-nos uns aos outros quando estamos nos momentos difíceis, quando vamos a um bairro e precisamos uns dos outros para nos apoiarmos. E é nos momentos difíceis que nós conhecemos os colegas, e é nos momentos difíceis que nós criamos laços mais fortes ainda. Quando um colega te ajuda naquele momento, e vou-vos dizer que tive muitas surpresas durante a minha vida policial, tive muitas surpresas de colegas que, como a gíria que costuma-se dizer, que não valem um tostão. E nós olhamos para aquele colega que dizia assim: este não vale um tostão, não tem culpa às calças, que é o que se costuma dizer,
E eram os colegas, tive boas surpresas, que eram os colegas mais aguerridos, mais corajosos, que mais ajudavam a equipa nos momentos de aperto. E depois, por outro lado, também já havia aqueles colegas que são grandalhões, são muito fortes, muito corajosos, que falam muito, fazem e acontecem, e depois na hora H bloqueiam com os nervos, ficam frios, bloqueados, congelados, mas lá está, acontece de tudo. E em Barcelos, por onde eu estive, lá não há necessidade disso, porque a sociedade ali também não o exige, não é uma cidade violenta, não é uma cidade com problemas sérios, e a polícia vai-se adequando também, não é? Não vamos montar ali um dispositivo fortíssimo quando a sociedade assim não o exige. Portanto, os polícias também são uma imagem um pouco da sociedade, não é? A polícia no Brasil diz-se que é violenta, porque também a sociedade também é mais violenta. Nos Estados Unidos igual. Comparativamente, Portugal ainda não é um Brasil nem os Estados Unidos. Se calhar para lá caminha, espero bem que não. Há um desfazamento de realidades. Cresce o problema e a solução tem que acompanhar o problema, na mesma medida de proporção. Porque senão, quem sofre é sempre o costume, é o povo que sofre. Não se esqueçam que a Polícia de Segurança Pública está lá tudo o que diz. É a Polícia de Segurança Pública, do público, do povo. E é isso que às vezes o pessoal se esquece. O geral é esse, é fazer o bem ao público. E quando tens algo que deve de serviço, como os hospitais, como a polícia, como os bombeiros, como as escolas, que devem servir o público, o povo em geral, quando eles próprios são maltratados ou não têm as condições para servir o público, quem vai sofrer, claro, é o público, não é? Daí esta reivindicação destes dias. E lá está, em Barcelos eu não sinto essa saudade dos camaradas, porque no fundo nunca passei com eles. Passe, minha senhora, força, ande lá, passe. Já viu? Já viu? Nada. Um fumarento ia-me bater agora. Eu já estava com a primeira metida para arrancar caso ele me fosse bater. É uma coisa que vocês têm que ter atenção. Quando chegam a estes sítios, param em passadeiras, ou para passar alguém, para já não aconselho a nenhum motociclista a parar para deixar passar alguém assim, numa estrada assim, sem passadeira. Não parem a moto para alguém passar fora da passadeira. Na passadeira tem que parar e fazem muito bem em parar. Mas sempre atentos aqui a isto. Porque muitas das vezes o pessoal vem lançado, principalmente fora da cidade, porque na cidade o pessoal já anda mais devagar, mas agora, isto é uma nacional, que vai Barcelos Prado. Numa nacional destas o pessoal chispa-se mais, porque não vem carros à frente, começa a andar, e esquece que também há passadeiras do meio do nada, como esta, por exemplo. E portanto, é abrandar, parar, primeira sempre engatada. Para quê? Para caso vocês sintam, e sempre olhar pelo espelho, nunca facilitem. Eu estava a ver o Seat a vir e eu vi-o a raspar as rodas todas, não é? Só que se ele se tivesse aproximado demasiado, a primeira estava engatada, era só largar a embreagem e desviar-me para um lado ou acelerar mesmo. Depois vou fazer um vídeo sobre dicas principais, dicas importantes para o pessoal que está a iniciar no mundo das motas. E se tiverem algum vídeo que vocês queiram que eu faça, deixem aí nos comentários sobre algum tipo de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal, isso ajuda bastante a aparecer o canal. O YouTube recomenda mais vezes os vídeos, recomendando mais vezes os vídeos o canal ganha força. Eu consigo fazer vídeos com melhor qualidade, com mais facilidade, dedicar-me a 100% a isto, que é o que eu quero, e isto eu só consigo com vocês. Subscrever e ativar as notificações é importante. Meti mais uma vez o gravador de áudio junto ao cano de escape. Eu vou-vos mostrar, vou fazer um vídeo em que vos vou mostrar o som, como é que eu gravo o som do escape. Está-me a dar problemas, o meu computador não está a aguentar com tanta edição, com tanta coisa. Vou ter que investir
porque eu coloco os vídeos no computador para começar a editar e às vezes fico tipo quase um dia à espera que eles processem só para conseguir mexer neles. Não é para editar, é só para carregar os vídeos das câmaras para o computador, que ele demora-me muito. Façam uma tal subscrição para eu ficar milionário e poder comprar um Mac em condições. Também estou a pensar fazer um vídeo sobre 6 meses depois de ter esta moto, quais são as minhas considerações, se vale a pena, não vale a pena, porque uma coisa é quando tu a compras, outra coisa é depois de andares com ela vários meses ou muito tempo, fazeres vários quilómetros. Se também quiserem ver sobre isso, se estiverem interessados, se estiverem na dúvida de comprar uma ou não, deixem aí nos comentários. Se houver vários comentários, eu faço um vídeo a relatar a minha experiência com esta CF Moto 800 e a dizer se acho que vale a pena ou não. Precisamos comprar umas calças de inverno para a Fátima, ela vem aqui atrás, está caladinha, está a trabalhar, está a responder a clientes. Já repararam que tem ali uma câmara, ali uma 360 à frente, eu mandei vir outra. Tem aqui uma que tem uma lente partida, a lente de trás está partida, só estou a aproveitar a câmara para filmar, a câmara frontal. E depois, como mandei vir uma que chegou ali, agora já pus protetor de lentes. Vamos ver como é que fica aqui o resultado da filmagem. Este carro está fixe, que ele está a encostar-se ali para eu poder passar, mas a esta velocidade, com um parceiro atrás, eu prefiro não arriscar. É um lema que eu tenho de andar de moto. Quando tenho dúvidas, não arrisco. Se tenho dúvidas se passa ou não, eu nunca arrisco. Nunca, nunca, nunca. Vamos à MediaMarkt a ver se tem computadores a 100 euros que editem a 8K também. Será que tem? Só vendo, não é?